Importante, como eu falei, mas eu a taça de campeão, porque eu acho que da outra vez que foi campeão, fica marcado. É óbvio que, como eu falei, mais uma vez, é especial, é enorme, mas eu vou manter a linha do Bruno. Obrigado. Pergunta do influencer Abel Ferreira. Por que acha que se destacou tanto nessa edição da competição? Acha que fez uma competição perfeita? Como eu falei, perfeitas em números, feliz pelos individuais, números, como eu falei, sem novamente, ter gols, assistências, em um campeonato tão disputado, com grandes jogadores, mas perfeito seria se tivesse o título. Obrigado. E agora uma pergunta para finalizar. Qual a análise da sua participação e da sua equipe no torneio, Gabigol? Eu acho que o Flamengo chegou na final com méritos contra uma grande equipe. Enfrentamos outras grandes equipes também. A final é assim, é decidido num detalhe. Eles foram felizes naquela jogada e também no primeiro gol. A gente também criou chances e não fez. Eu fico feliz porque o Flamengo tem chegado mais vezes nesse estágio, né, de chegar na final, de chegar em semifinais. A gente não vai conseguir ganhar todas. É claro que a nossa motivação no Flamengo é sempre ser campeão. Para ser bem sincero, eu nem lembrava mais como era perder um título. Dói muito, mas cabeça erguida. A gente joga num grande time, com uma grande torcida, com grandes jogadores. Então é seguir, a gente vai se levantar e vai voltar para essa final, logo menos, e ser campeão. Eu acho que o mais muito importante obrigado, de tudo Gabigol. Foi que nesse tempo todo eu procurei dar o máximo de mim, juntamente com o meu grupo. Meu contrato termina no próximo dia 30 e eu acho que essa pergunta aqui eu já havia dito para vocês ontem. Ela deve ser feita para o presidente do clube, para o Marco Braz, para a diretoria, enfim. Como eu falei, eu tenho contrato até dia 30 e a decisão agora é da diretoria do Flamengo. Aqui, por favor. Boa noite, Renato. Boa noite, Everton. Rafael, da Rádio Voz do Esporte. Everton, qual foi o ponto decisivo hoje para o Flamengo não conseguir fazer o seu jogo normal, que é aquela efetividade, ir para cima do adversário? Qual foi o ponto-chave do Flamengo perder a decisão hoje, no seu entender? Eu acredito que a gente tentou, né? Não desistimos até o final, saímos atrás. Uma final a gente sabe que não é fácil. Ainda mais propiciou, né, o jogo deles, que é reativo, de contra-ataque. Eles são muito fortes nesse jogo. E a gente teve que se expor, mas conseguimos, mesmo assim, controlar os contra-ataques deles. Jogamos no campo adversário. Felizmente, acabamos perdendo alguns gols, alguns passes não encaixou bem. E acabamos sofrendo o segundo gol, que ficou ainda mais difícil. Mas acredito que num todo foi um jogo muito disputado, com chances para os dois lados. Infelizmente não conseguimos levar esse título para casa. Aqui, Diego, por favor. Ali atrás, por favor. Boa noite, Everton. Boa noite, Renato. Renato, Gil, da Rádio Superando Gigantes Esportes. Num jogo em que falhar significa perder não só dinheiro, mas deixar ir por água abaixo todo o tempo, né? Um ano de trabalho. O que falar para a nação rubro-negra que tanto esperava que você trouxesse resultados com título? Na vida você vai ganhar, você vai vencer, principalmente se tratando de uma decisão. Eu não entendi na parte que você falou de dinheiro. Você falou o quê sobre dinheiro? Pode devolver o microfone para ele, por favor.
com respeito ao investimento que o clube faz esperando o retorno. Todos os clubes procuram fazer o investimento e dentro desse investimento aí o clube busca os títulos. Esse grupo é um grupo vencedor. Infelizmente, nessas últimas competições, nós não conseguimos dar de presente ao nosso torcedor nenhum título. Mas, como eu falei, é um grupo vencedor que tem que dar sequência. Eu acho que não só o Flamengo, qualquer outra equipe grande que investe, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo, até porque os adversários também querem ganhar. Mas não podemos deixar de falar que isso é um grupo vencedor. Obrigado. Aqui, por favor, Fernando. Não. Vai. Buenas noches, Everton. Buenas noches, Everton. Valentín Puntigliano de Futbolclub.uy. Este año perdiste la final de Copa América, hoy perdés la final de Copa Libertadores. De cara al año que viene, ¿qué enfoque le vas a dar? São competições que eu sonhava, trabalhei para chegar na final e ganhar. O meu pensamento, eu nem pensava, né, nesse momento agora de estar aqui, né, falando sobre uma derrota, que o trabalho foi feito durante a semana, durante esse tempo que a gente teve de preparação, os detalhes foi tudo visto. Felizmente, em um jogo tudo pode acontecer. E agora é olhar para frente, levantar a cabeça, ver o que erramos, lamentar, porque estamos lamentando muito essa derrota, mas temos que olhar para frente e saber que a gente tem que fazer ainda mais por merecer chegar novamente em finais e fazer melhor para sair campeão. Obrigado. Aline, atrás, Fernando, por favor. Obrigado. Aline. Atrás, Fernando, por favor. Renato, Everton, eu queria que vocês falassem sobre tudo que vocês superaram também nos últimos meses, o Flamengo em si. Sei que o Renato tentou recuperar o máximo de atletas possível, tiveram uma maratona de jogos aí para estarem preparados para essa final. O quanto foi também para o Flamengo um momento de superação para vocês chegarem aqui e o que o time passou, que agora a gente pode revelar, né? Foram muitos jogadores se superando para estarem nessa final. E pesou também a parte física. Tem muito. Parabéns pelo teu comentário, pela tua pergunta, porque nessas horas é fácil virem as críticas. E são críticas normais, a gente está acostumado a isso. Mas ninguém vai levar em consideração essa tua análise perfeita que você fez. Nesses últimos meses, o Flamengo estava disputando 3 competições, com vários jogadores no departamento médico, e a cada 3 dias nós tínhamos uma decisão, tínhamos que vencer, vencer ou vencer. Então a cobrança estava sendo muito grande, o desgaste estava sendo muito grande, e pagamos um pouco caro por isso, até porque nós tivemos que deixar alguns jogos do brasileiro, nos últimos jogos aí, jogando às vezes com o time, 3 dias depois contra o time, justamente para que a gente pudesse recuperar todos os jogadores para essa final. Conseguimos. Infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria, que era o título, mas como eu já falei para os meus jogadores lá no vestiário, não faltou luta, não faltou entrega. Final do ano, mais de 80 partidas. Enfrentamos também uma grande equipe, que é muito bem treinada pelo Abel. Apenas uma ia ser vencedora. Infelizmente, para nós foi o Palmeiras. Mas tudo que nós poderíamos ter feito, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente fez. E final são detalhezinhos que fazem a diferença no futebol. Não vamos culpar o André. Não vamos culpar o André pela jogada dele. Eu falei para ele no vestiário que só erra quem está lá dentro. Se alguém é culpado aqui, sou eu. Não é nenhum jogador. Numa final vai ter um vencedor e vai ter um perdedor. Infelizmente, hoje nós somos perdedores. Obrigado. Ali, por favor. Renato, boa noite. Raí Monteiro, do Band Esportes. Eu queria saber de você, ontem você esteve aqui na entrevista e falou que tinha um plano A, um plano B, um plano C. O Flamengo teve muita posse de bola, mas produziu pouco, finalizou só 2 vezes contra o gol do Everton. Queria que você comentasse nesses seus planos o que acabou não dando certo para o jogo de hoje. Obrigado. O problema de não ter dado certo. No futebol,
é muito mais fácil você destruir do que construir. O Palmeiras tem a maneira dele de jogar. O Palmeiras é jogo fechado, jogo com uma linha de 5 lá atrás, mudou seu esquema de jogo por enfrentar a equipe do Flamengo. Teve um contra-ataque, o contra-ataque dele sempre muito rápido. Infelizmente para a gente, nós tomamos um gol no início. O Flamengo jogou praticamente o jogo o tempo todo no campo do adversário. Criamos algumas oportunidades, mas final é final. É que eu falei, o Palmeiras tem um contra-ataque rápido, se fechou, não dando muitos espaços para a nossa equipe. E o que eles mais queriam no início do jogo era achar o gol. E fizeram esse gol. E aí deu uma tranquilidade maior para eles, uma confiança maior. Se fecharam e jogaram no estilo deles. Então, e mesmo assim, eu gostei da minha equipe. A equipe jogou bem. E enfrentamos uma grande equipe. E volto a repetir, no futebol, destruir é fácil, construir que é difícil. No momento que você pega uma equipe como o Palmeiras, que joga fechado somente no contra-ataque, com poucos espaços, as coisas ficam um pouco difíceis, como aconteceu hoje. Diego, aqui, ó. Fox, não, ali, ó. Fox ESPN. Aí. Contra a equipe do Palmeiras. Então, não foi surpresa nenhuma. Nós sabíamos de que maneira o Palmeiras ia jogar. Infelizmente para a gente, eles encontraram esse contra-ataque, encontraram um espaço, acharam o gol no início. Quer dizer, isso deu uma tranquilidade maior para eles, já que vieram para jogar fechados e buscando o contra-ataque. Então, com um gol na frente, isso deu uma confiança maior para a equipe deles, se fecharam ainda mais. Conseguimos buscar o empate. E no nosso melhor momento da partida, depois que nós empatamos o jogo, infelizmente nós cometemos um erro, tomamos o segundo gol, tentamos buscar pelo menos o empate, mas infelizmente não deu. Aqui, por favor. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Direcionando essa pergunta ao Everton, até uma pergunta que já foi feita de forma parecida ao Renato, sobre os dois momentos em que o Flamengo sofreu gols. Primeiro, logo no começo do jogo, quando o jogo estava esquentando, o Flamengo até tinha algumas ações na parte ofensiva e aparece o gol do Palmeiras. E depois, no começo da prorrogação, que naturalmente acredito que as equipes nesse período do jogo estejam mais cautelosas do que audaciosas, acontece o que aconteceu, a falha no sistema defensivo. E outro gol também, logo no começo da prorrogação. Como foi para vocês dentro de campo ter que correr atrás praticamente o tempo todo? Tudo bem que já tinha uma experiência parecida com o River Plate 2 anos atrás, mas como é ter que correr atrás o tempo todo numa decisão e agora com um desfecho diferente em comparação a 2019? Como eu falei, né? Dificulta muito, a gente sabe disso, ainda mais quando a outra equipe tem essa proposta de procurar o contra-ataque. Eles fizeram uma bela jogada, fizeram o gol e depois a gente sofreu, né, também para construir, para poder entrar na linha de 5 deles. Depois com uma linha de 4 também na frente da linha de 5. Então é difícil, a gente sabia que ia ser difícil, ainda mais se tratando de uma final. E como o Renato falou, como eu disse, infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols necessários para ter uma tranquilidade no jogo e para tomar a frente do placar e sair campeão. Obrigado. As duas últimas perguntas, por favor, aqui. Renato, Everton, primeiro, parabenizá-los pelo vice-campeonato. Vocês caíram na semifinal da Copa do Brasil e ainda disputam o título brasileiro. Gostaria que comentasse, parece que no Brasil ser vice-campeão é a pior coisa do mundo, quando é a segunda melhor. Só cai na final, é vice-campeão quem chega. Queria que você comentasse um pouquinho como é o sentimento e se isso tem que ser melhor valorizado no Brasil. Nós estamos tristes. O torcedor está triste. Sem dúvida alguma, nós estamos bastante tristes pela derrota de hoje. Eu concordo plenamente com você. Infelizmente, no Brasil, só é bom quem ganha. Aí não ganhou, em 90 minutos, 120 minutos, você já não é bom. O treinador não é bom, os jogadores não se sabe o que vão falar. Eu já estou vacinado contra isso no Brasil. Ontem, na coletiva do exemplo de 2008, que nós somos vice-campeões,
fui vice-campeão com o Fluminense na Libertadores, onde todo mundo achava que nós não iríamos passar da primeira fase. Chegamos à final e perdemos. Até então, todo mundo era bom demais. No dia seguinte, ninguém prestava. Então, amanhã todo mundo vai criticar, como já estão criticando hoje, com certeza, mas as pessoas não levam em consideração isso no Brasil. Infelizmente. Aí se pergunta se essas coisas vão mudar. Não, no Brasil não vai mudar. No Brasil, só é bom quem ganha. Quem não é bom, no dia seguinte já não é bom. Então, a gente vai fazer o quê, né? A gente tem que estar vacinado quanto a isso. É da maneira que a gente sempre trabalhou aqui no país. Eu espero, ainda tenho uma esperança que algum dia isso melhore, mas acho muito difícil. Obrigado. A última pergunta aí, Fernando, por favor. Obrigado. Boa noite, Renato. Boa noite, Everton. Sidão Marinho, Litoral News Cabo Frio. Renato, eu já toquei nesse ponto com você em uma outra coletiva, mas eu queria voltar nesse ponto daquela sua declaração em 2019 dos 200 milhões de reais que um time precisava ganhar de fato. Por que com você, nessa temporada, o Flamengo não conquistou? Existe um motivo específico? Algum problema? Calendário muito apertado? Fizesse uma comparação também com o ano de 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Por que com você no comando o time não conseguiu conquistar nenhuma competição? Tem um brasileiro, mas é muito difícil. Na época, o Flamengo estava disputando 2 competições e praticamente não tinha ninguém no departamento médico, todo mundo conseguiu jogar. Então, vai em cima do que a tua colega falou aí, em 3 meses, 4 meses, o Flamengo disputou 3 competições e uma final a cada 3 dias, com 8, 10 jogadores no departamento médico. Se você for fazer um levantamento, você vai ver quantos minutos, que eu acredito que não tenha sido, são poucos minutos, que a equipe principal jogou junto. Então, 8 minutos. Está dada a resposta para você. Boa noite.